Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Inicialmente nós vamos ler também um único versículo, versículo 7. Texto maravilhoso, uma simples frase, cheia de beleza e de poder para as nossas vidas. Estamos dando continuidade à série Ele Ainda Age, e hoje nós vamos conversar sobre o tema que esse próprio texto nos dá: vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esse pelo menos deveria ser o nosso estilo de vida, o estilo cristão de viver pela fé e não por aquilo que se vê. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque nós, os cristãos, e a gente vai entender o contexto do que ele está falando aqui, vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra diante de nós. E o que eu te peço nessa manhã, apesar de mim e de todas as minhas limitações, e apesar dos meus irmãos e amigos aqui presentes nessa manhã, com todas as suas limitações também, que o Senhor, Deus perfeito, Deus que não é limitado por absolutamente nada, nem pelo nosso cansaço, nem pela nossa apatia, nem pelo nosso desinteresse espiritual muitas vezes, pedimos que o Senhor nos fale ao coração e que o Senhor nos edifique a fé, para que seja muito mais do que uma simples palavra para a gente, muito mais do que um mero sentimento positivo diante da vida. Nós possamos de fato viver fundamentados na fé que o Senhor nos deu, na fé que é dom do Senhor. Pedimos assim para a Tua glória e em nome de Jesus nessa manhã. Amém. Nós vivemos numa cultura e num tempo que de alguma forma aprendeu a tornar absoluto tudo aquilo que é visível. Já percebeu isso? Tudo que é concreto, tangível, visível, nós e nossa cultura aprendemos a absolutizar. Por exemplo, só é real aquilo que a gente pode medir, aquilo que a gente pode testar, tocar, medir. Sim, aqui estamos diante de algo real. Falamos que é uma evidência. Há uma evidência. Vivemos numa cultura que compreende que só há segurança naquilo que a gente controla. Então, o que a gente não controla não está seguro. O seu dinheiro controlado por você está seguro. As finanças da sua casa controladas por você estão seguras. Os seus filhos protegidos por você estão seguros. Só há segurança naquilo que a gente pensa pelo menos ter algum controle. Nós só podemos confiar, e é isso que ensina a nossa cultura, naquilo que pode ser provado. Olha, isso é evidente, isso está provado, então você pode confiar. E assim nós vamos nos tornando essa sociedade muito apegada àquilo que a gente é capaz de ver, medir, perceber, garantir. Mas a vida cristã, de acordo com a Bíblia, ela acontece numa dimensão um pouco diferente dessa. O chamado de Deus para os cristãos não é para que nós sejamos pessoas que vivem simplesmente movidos por aquilo que estão vendo, por aquilo que está claro diante dos olhos. Pode ser medido, tocado, provado, em alguma medida protegido. E nós sabemos que há dias em que as coisas que nós vemos, e esse é um paradigma para o cristão, há dias em que as coisas que nós vemos parecem contradizer com aquilo que nós cremos, não é? Eu creio de um jeito, a minha fé cristã me ensina tal coisa, mas o que eu estou vendo diante de mim contradiz o que eu creio. Um exemplo, nós oramos.
E oramos porque a Bíblia diz que nós devemos fazer as nossas petições conhecidas de Deus, e que nós devemos lançar sobre Deus o fardo da nossa ansiedade, e que nós devemos orar incessantemente, como Paulo escreve aos Tessalonicenses. A Bíblia inteira está nos instruindo a orar e a colocar diante de Deus tudo aquilo que nos angustia. Tiago, escrevendo em sua carta, vai dizer que nós recebemos poucas coisas porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Então está a Bíblia nos ensinando a orar, inclusive fazer da oração também um espaço dos nossos pedidos ao Deus Todo-Poderoso. Acontece que muitas vezes nós oramos e não vemos uma resposta imediata para aquela coisa que nos levou a orar, não é? Ou isso só acontece comigo? Deus diz que eu devo orar, então eu oro. E eu digo para Deus, assim como o salmista: Senhor, a minha alma está angustiada, meu coração está aflito, esse problema me rouba o sono. Isso aqui chegou, eu não sei exatamente como que chegou, mas eu não tenho força para lidar com isso aqui, por favor, manda isso embora. Eu quero fechar o olho, quando eu abrir não tem mais nada na minha frente. E aí você fecha o olho, abre o olho, o que acontece? Está o monstro ali, olhando para você, ainda. Nós servimos e nos dedicamos a Jesus. Há um momento na vida cristã em que a gente entende que Deus nos chama para mais do que apenas sermos espectadores do que está acontecendo. Que Deus nos chama ao serviço cristão, a amar a Deus amando o próximo, a servir a Deus servindo o próximo, a colocar à disposição de Deus os talentos que Ele mesmo me deu, para que esses talentos não sirvam apenas para o meu próprio benefício, desfrute, enriquecimento, progresso, mas para o bem do outro. E aí a gente entende isso e começamos então a intencionalmente servir mais a Jesus e nos dedicar mais a Jesus, e aí percebemos estranhamente que começamos a enfrentar mais resistência de todo tipo contra a nossa vida. Antes estávamos assim numa certa inércia religiosa e parecia que tudo estava ali em banho-maria. Começamos a nos dedicar um pouco mais a Jesus e alguns problemas no lar começam a surgir. Algumas situações no trabalho, antes estabilizadas, começam a ser levantadas. Pressões, resistências. É um paradoxo da vida cristã. Nem sempre aquilo que nós vemos combina com aquilo que a nossa fé nos faz crer. Buscamos de maneira sincera andar fielmente com Deus, e o que não raro acontece com quem busca de modo sincero, mesmo não perfeito, andar fielmente com Deus, colhemos dificuldades. E aí você diz: mas meu Deus, eu sou teu servo, mas meu Deus, eu estou aqui entendendo a tua palavra, buscando, procurando me desviar do mal. Eu estou aqui, Senhor, porque eu amo ao Senhor e apegado estou ao Senhor, querendo fazer a coisa certa, muitas vezes na cultura errada, no país errado, na economia errada, no sistema de fiscalização errado, mas eu quero fazer aquilo que é certo porque eu sou teu servo, não sou servo de César. E aí você pensa: bom, agora eu vou fazer isso e tudo vai soprar como um vento super favorável, e a minha vida vai ter uma escalada de sucesso e progresso para a glória de Deus. Isso acontece muitas vezes, mas muitas vezes também acontece o contrário. O negócio quebra. E aí surge uma tensão, não surge? O tema dessa série é Ele ainda age. E a tensão é essa: se Deus ainda age, por que eu nem sempre vejo? Se Deus ainda age, por que eu não estou vendo esse agir, pelo menos pelos meus critérios, pelo menos o que eu entendo que deveria ser o agir de Deus nesse momento? Por que eu não vejo? E é exatamente em virtude dessa nossa experiência, porque essa experiência é uma experiência da condição humana. Quem é humano passa por isso. Quem é humano tem esse tipo de tensão, mesmo crendo, e porque crê. É fruto dessa nossa condição humana que Paulo afirma o que diz no verso 7: vivemos por fé e não pelo que vemos. Qual é o contexto dessas palavras? Não apenas o que está acontecendo, mas quem é o sujeito que fala elas. Paulo, esse grande apóstolo da fé cristã,
Quem é esse cara? Por que ele diz isso? Bom, a segunda carta aos Coríntios foi uma carta escrita debaixo de intensa pressão na vida de Paulo. Olha o momento em que ele estava. Ele sofria perseguição externa do lado de fora da igreja, em virtude da sua devoção a Jesus. Paulo, antes de se tornar um cristão, ele era um fariseu devoto, um líder religioso extremamente respeitado nos seus dias e que inclusive perseguia os cristãos. Teve uma experiência com Jesus e tornou a seguir aquele que antes ele perseguia, e passou a promover aquela igreja que antes ele queria abafar. E o que aconteceu do lado de fora? Ele começou a receber enorme oposição, violenta oposição, por causa da sua fé. Só que do lado de dentro da igreja, Paulo também estava passando por problemas e questionamentos a respeito de sua autoridade apostólica. Como assim esse cara que antes perseguia a gente? Como assim esse cara que antes exterminava cristãos com tanta estranha alegria? Como esse cara agora está do nosso lado, é um de nós? E mais, com que autoridade ele se autodenomina apóstolo? Se ele não estava entre aqueles ali chamados por Jesus, enquanto o Senhor estava aqui. Tanto que a defesa de Paulo sempre foi dizer que ele era um apóstolo tardio, que foi chamado por Cristo quando o Senhor ressurreto aparece para ele no caminho para a cidade de Damasco, enquanto Paulo ia perseguir mais cristãos e fechar mais igrejas. Além disso, esse sujeito padecia de sofrimento físico. Paulo, o apóstolo, tinha desafios em sua saúde, e ele escreve isso em suas cartas, 2 Coríntios especialmente, os problemas de enfermidade que o desafiavam. Para completar o pacote, o combo desesperador, ele tinha uma fragilidade emocional aqui, e a pergunta é: quem não teria? O sujeito é desprezado por aqueles que no passado o amavam e exaltavam e o consideram um traidor por ter se tornado um cristão, perseguido por causa disso. Os do lado de cá, que deveriam ser seus irmãos e irmãs, muitas vezes estavam olhando para ele com o olho torto, questionando a autoridade apostólica dele e a liderança dele sobre as suas vidas. Ele olhava para o seu próprio corpo e via a enfermidade se manifestar, padecer, fazê-lo padecer. E tudo isso porque ser humano era como nós, atingia sua emoção. Não atingiria você? Não ser aceito, não ser admirado, ter sua integridade moral questionada, suas intenções questionadas, ser visto pelos piores olhares, pelos que pouco te conhecem, mas também por aqueles que te conhecem mais. Isso não fragiliza a emoção? E aí nesse capítulo 5, que nós lemos apenas um verso, ele começa a falar sobre justamente essa fragilidade do corpo humano. É engraçado, ele chama o nosso corpo de temporária habitação terrena. Lá no comecinho do capítulo 5, ele fala: esta nossa temporária habitação terrena. Ele continua no capítulo 5 e fala sobre o contraste dessa habitação terrena temporária com a esperança da eternidade. Ele usa uma expressão linda, ele diz que há uma casa eterna nos céus preparada para nós. Percebe o contraste? Temporária habitação humana, uma casa eterna nos céus preparada para nós. E aí ele fala sobre uma certeza de uma nova criação. No verso 5 ele diz assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Olha que coisa bonita, gente, que Paulo faz aqui. Ele está dizendo: esse corpo é frágil e vulnerável, é uma temporária habitação humana. Isso me faz lembrar de C.S. Lewis, que dizia o seguinte, questionando pessoas, quando elas diziam a seguinte expressão: peraí, mas eu também tenho uma alma, eu não sou apenas um corpo, eu tenho uma alma. C.S. Lewis dizia: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. E entender isso faz toda a diferença. Você tem um corpo, temporária habitação terrena. E aí o contraste, essa
casa eterna nos céus, Paulo está dizendo no verso 5 que então Deus nos preparou para esse propósito. A fragilidade evidente que há em nós, a habitação do Espírito em nós, nos fazendo ter a garantia do que está por vir. Sabemos para onde estamos caminhando. Por isso não vivemos pelo que os olhos veem apenas, mas por fé sabemos para onde estamos indo. E nesse sofrimento, e nesse contexto, de sofrimento, mas também de esperança real, é que Paulo declara as palavras do verso 7: vivemos por fé. E aí, esse contexto é importante para que a gente entenda que essa não é uma daquelas frases superficiais de vitória, entendeu? Em que você compartilha um problema seu comigo, eu não tenho muito o que dizer, e não tenho nem muita empatia para participar da tua vida, e digo para você: mas veja lá, amigo, vamos lá, né? Vivemos por fé. Dou as costas e vou embora indiferente ao que passa na tua vida. Não. Essas não são as palavras de um charlatão vendendo falsas promessas. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso aqui que nós estamos lendo, uma única frase do verso 7, é teologia viva e forjada na dor. É teologia viva, forjada no sofrimento. É teologia viva, feita por alguém constituído de carne e osso, como você e eu, e que passava pelas mesmas dificuldades, aflições e dilemas que nós passamos com a nossa própria vida. Paulo não está negando a realidade que os olhos veem. O que ele está fazendo aqui é negar o governo da realidade visível sobre o coração. Ok, eu estou vendo esse problema agora, mas ele não tem o governo nem a palavra final. Ok, eu estou no meio dessa crise agora, e eu não nego a realidade. Eu não chamo crise de outro nome, eu não chamo problema de outro nome, mas essa crise, esse problema não tem a palavra final, porque eu aprendi com Deus a viver não apenas guiado pelo que os olhos estão vendo, mas por fé. E quando eu vivo por fé, eu lembro de quem Deus é e de suas promessas, e de que Ele não perdeu o controle, mesmo quando eu perdi o meu. Isso nos leva então à primeira verdade que nós aprendemos com esse texto. São 3, eu pretendo de verdade ser breve, pelo menos pretendo, mas eu já até parei de tossir, então isso é um sinal de que... A primeira verdade que esse texto nos ensina é essa: a fé não nega a realidade, ela interpreta a realidade. A fé não nega a realidade, ela interpreta a realidade. A fé que nós aprendemos na palavra de Deus não nos leva a dizer algo do tipo: não, isso não está acontecendo. Não. Eu não estou com problema na minha saúde. Não. Não há uma crise financeira que pede de mim ajustes na conta. Não, vou continuar usando o cartão do mesmo jeito, me endividando do mesmo jeito, porque não. Eu nego isso em nome de Jesus. Eu nego o cheque especial. O banco vai continuar aumentando a cobrança do juro para você. Você pode ter certeza disso, ainda que você negue fortemente. A fé que nós aprendemos com a palavra de Deus não nos leva a dizer que a realidade não é real, que aquilo não está acontecendo. Na verdade, ela diz: isso que está acontecendo não tem a palavra final. E aí sim, isso faz toda a diferença. O que está acontecendo, o que é real, o que é do momento, o que tem a sua importância, o que requer a minha atenção nessa hora e nesse instante da vida, é uma realidade, mas não tem a palavra final. Posso te dar um outro exemplo bíblico para isso que a gente está dizendo, um texto que eu amo. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 15 até o verso 17. Há uma passagem gloriosa na vida de um profeta, e eu quero dizer qual é o contexto aqui para que você se situe. Eliseu era um homem de Deus, um profeta, e ele estava levando palavras para Israel, prevenindo Israel de uma invasão de um povo sírio, governado na época por um rei chamado Ben-Hadad II. E esse rei sírio fica furioso, porque olha para Eliseu como uma espécie de um místico, um mago, que está revelando as intenções do governo dele para um governo opositor. E aí ele vai numa
numa empreitada furiosa para caçar Eliseu e matar Eliseu. Ok? Esse é o contexto. Vamos ao texto. Verso 15 de 2 Reis 16. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, dizendo para Eliseu: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Então Eliseu orou: "Senhor, abra os olhos dele para que veja." O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu tem um ajudante, um servo que caminha com ele. E ele está ali, naquele desafio todo, sabendo que estão debaixo de perseguição. E numa manhã, o sujeito sai da tenda, vai fazer aquele enxágue bucal, e quando ele está fazendo o gargarejo, ele olha para as colinas e vê um exército, cavalos, carros de guerra. Ele só tem tempo de cuspir a água fora, voltar para a tenda e falar com Eliseu: "Meu senhor, o que a gente faz agora? Dá uma olhada. O exército sírio chegou. Somos só nós. E eles vieram com toda a fúria para acabar com a gente." A resposta de Eliseu é: não tenha medo. Os que estão conosco estão em maior número. De verdade, você não pensa que isso é um papo de maluco? Que papo é esse de que estou eu e você aqui, e um exército ali furioso para matar a gente, você manda os que estão conosco, estão em maior número? E Eliseu ora: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Não é interessante porque não foi o servo que viu primeiro? Não foi ele que viu o exército adversário chegando? Ele enxergava, não é? Mas Eliseu pede um outro tipo de visão que ele tinha, mas que aquele homem ao lado dele não conseguia ter. Eliseu conseguia ver os exércitos celestiais guardando sua vida. E por um instante ele pede: "Deus, abre os olhos dele para que ele também veja." E então o servo vê. O servo do profeta vê o perigo, vê a ameaça e, óbvio, assim como você e eu, fica amedrontado. Eliseu vê a proteção divina, invisível aos olhos naturais, mas que concede uma paz inexplicável ao coração no meio da tormenta. É por isso que Eliseu ora pedindo: "Senhor, abre os olhos dele." Sabe como nós deveríamos orar muitas vezes, irmãos? "Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu te veja, Senhor. Porque eu só vejo o exército inimigo. Eu só vejo carros e cavalos de guerra contra mim. Eu só ouço o som das ameaças, Senhor. Eu só sinto medo disso tudo. Abre os meus olhos, porque se o Senhor abrir os meus olhos, eu te verei. E vendo o Senhor, eu verei toda a proteção do Senhor sobre a minha vida." Você acha que Daniel e os amigos dele, quando colocados numa fornalha acesa para serem incinerados vivos, e foram poupados e saíram de lá íntegros e vivos, você acha que no meio do fogo eles não viram ninguém? Como é que você vai para dentro de um forno com uma chama intensa e a chama não arde em você? Ela queima tudo ao redor e não te queima. Como é que você é lançado, como mesmo Daniel e seus amigos, numa cova com leões famintos, que quando veem carne humana, devoram para se alimentar? Quem Daniel e seus amigos viu dentro da cova dos leões?
transformando, como dizem aí de modo engraçado de vez em quando, que transformando leões em gatinhos. A realidade, no caso de Eliseu, não havia mudado. Havia uma forte oposição humana. Mas a percepção daquela situação mudou quando os olhos foram abertos. Eles viram que o Senhor estava com eles. Como a gente aplica isso à nossa vida, irmãos? Bom, um diagnóstico difícil de lidar não precisa ser negado por nós. A gente não precisa negar a realidade de um diagnóstico difícil. Uma forte crise financeira não precisa, nem deve, ser ignorada por nós. O conflito que se instala numa família, um conflito que chega a um casamento, não deve ser minimizado por nós como se não tivesse acontecendo. A fé não nega a realidade, mas a fé interpreta tudo à luz da presença do Senhor conosco. Então o diagnóstico difícil chegou: Senhor, abra os meus olhos para que eu te veja, e eu entenda que em tempo algum, em estação alguma, eu estive sozinho, mas o Senhor e teus exércitos celestiais estão comigo. A crise financeira chegou: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja que Tu estás comigo. Talvez o que me falte seja justamente a percepção da Tua presença e a sabedoria que vem do Senhor para eu gerir a minha própria vida com responsabilidade. Boa mordomia cristã. Mas não deixa que a minha alma fique amargurada, como se o dinheiro fosse o meu verdadeiro Deus, que me dá alegria ou tristeza, razão para eu continuar vivendo ou tirar a vida. Abre os meus olhos para que eu veja. Se o casamento passa por uma estação difícil, se a conversa não é tão simples, se o atrito aumenta, se a distância emocional parece aumentar, a fé não pede que a gente finja que nada está acontecendo, que não há um elefante sentado no sofá da sala. Ela apenas nos convida a pedir que o Senhor abra os nossos olhos para olhar e ver que Ele não deixou de estar presente no nosso lar. O nosso lar não é morada de espírito maligno. O nosso lar não é morada, se nós somos crentes, de gente que vive pelo seu próprio critério, que faz casamento do seu próprio jeito. Nosso lar é lar de Deus. É a habitação do Senhor. E muitas vezes o que precisamos, na realidade do casamento, ou no desafio com os filhos, quando surge, é dizer: Senhor, me dá olhos para ver. O Senhor está aqui. E talvez no meio dessa crise toda eu tenha uma oportunidade de ver o Teu poder como eu nunca vi. Ver o Teu livramento como eu nunca vi. Segunda verdade que esse texto nos ensina é que a fé, ela não é governada pelas emoções. Entenda, as emoções são reais. As emoções têm importância, mas as emoções são instáveis, não são? Um exemplo bobo, eu gostaria que fosse mais bobo ainda, para mim tem algum peso, infelizmente ainda, é o aspecto irracional da minha vida. Eu sou uma pessoa completamente diferente se após um jogo do Botafogo ele venceu ou perdeu. Pergunte para minha esposa e para os meus filhos. A paciência para responder uma pergunta, a vontade de fazer alguma coisa, tudo muda. Dia 30 de novembro de 2024, naquela final da Libertadores, com o Botafogo campeão, um jogador a menos, quando o jogo acaba, eu não sei. Acho que se alguém me chamasse assim: vamos pegar um carro e vamos para Buenos Aires agora e encontrar os jogadores lá no hotel, eu acho que eu iria, talvez. Não ia negar nada, tudo era festejo. Mas o time perde. O que não acontece com tão baixa frequência assim. E o ânimo abate. Já não quer fazer muita coisa. Não é? A emoção, ela é instável. Então, assim como a gente, Paulo, que escreve essas cartas aqui em 2 Coríntios, ele sentia medo.
Paulo não era um super-herói, um super-crente, feito de uma humanidade diferente da sua e da minha. Ele sentia medo, como você sente, como eu sinto. Paulo sentia a fraqueza do seu próprio corpo, cansaço, abatimento. Sabe aqueles dias que você diz assim, se eu pudesse eu não saía da cama? Ele também sentia. Paulo sentia angústia na sua alma, como você também sente, como eu também sinto. Mas ele não deixava essas emoções, que são instáveis, definirem a verdade final. Ele podia estar triste, podia estar abatido, podia estar cansado, mas ele não era definido por esse estado de ânimo. O que o definia era aquilo que o próprio Deus dizia a seu respeito. É isso que a fé faz. Você conhece o texto do Salmo 42, salmo lindo. Há um momento em que o salmista faz uma pergunta para a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Você percebe o que está acontecendo com essa pergunta que o salmista faz? Primeiro, é uma autopercepção da realidade. Ele se reconhece abatido e perturbado por dentro, agitado, tristeza e agito que não deixa você descansar. Pensa que combo fatal. Era assim que o salmista estava. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Só que é interessante que a fé faz ele pregar para a sua alma. O estado emocional da alma era aquele, mas qual é a resposta que ele mesmo dá à pergunta que faz a alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o teu auxílio e o teu Deus. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Veja, não é uma pergunta irônica, nem é uma pergunta de deboche, como se o salmista minimizasse as suas próprias crises. Não, é o estado final da esperança, dizendo: eu sei, alma minha, que você está triste, abatida, angustiada e desanimada, mas ouça, espere no seu Deus, porque você ainda o louvará de novo. Ele é o seu auxílio, Ele é o seu Deus, Ele não perde o controle. Então o que ele faz aqui é não se curvar automaticamente ao que ele está sentindo naquele momento. Ele responde aquilo com a fé. Como nós aplicamos isso à nossa vida? Naqueles momentos em que o coração da gente é tentado a dizer: eu acho que Deus esqueceu de mim. Porque as circunstâncias visíveis parecem sugerir que Deus esqueceu de você. Que isso, reposição, ó, refil, Burger King. Obrigado, Anderson. O coração tende a pensar: Deus esqueceu de mim. E a fé vai responder para o coração: não, Ele não esqueceu, Ele é fiel. Ele prometeu cuidar. Ele prometeu estar presente. E o Deus que prometeu não mente, não falha. Quando o coração, movido pelas circunstâncias, é tentado a dizer: não vai dar mais, é o fim da história, é o fim da linha, é o fim do casamento, a fé vai responder: o Senhor reina, e Ele não perdeu o controle de nada. Eu muitas vezes perdi o meu, Ele nunca perdeu o dele, e a minha vida nem é minha, é dele. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Eu não sou de mim mesmo, eu sou dele. Essa é a resposta que a fé vai dar ao nosso coração. Terceira e última verdade que esse texto nos ensina: a fé que vive pelo invisível ora com expectativa real. A fé que vive não pelo que os olhos veem, vive pelo invisível, é uma fé que ora com expectativa real. Porque se nós vivemos por fé, nós não apenas suportamos a realidade diante de nós, nós também clamamos a Deus por causa dessa realidade. A gente não contempla passivamente o que está acontecendo diante de nós, ou na nossa casa, ou na nossa vida.
O que está acontecendo diante de nós, na nossa casa ou na nossa vida, nos leva, porque temos fé, ao lugar da oração e a clamar ao Deus que age, ao Deus vivo. E fazemos assim, não por causa de uma força autodesenvolvida por nós mesmos. Fazemos isso como crentes, movidos pelo exemplo que a própria palavra de Deus nos dá. Abra a Bíblia, o que você mais vai ver são exemplos de homens e mulheres como você e eu, diante de situações muito limites da vida, optando não pela entrega apática da vida ao caos, mas optando pelo clamor ao Deus vivo. Você lê os relatos do Êxodo, por exemplo, e você encontra ali um homem chamado Moisés, que quando foi conduzir a libertação do povo escravizado, o povo hebreu escravizado no Egito, até a terra prometida, viu-se num determinado momento como líder de uma grande multidão, cercado, tendo atrás dele o exército egípcio furioso, querendo exterminar aquele povo em rota de fuga. Só que diante do povo, as águas de um mar, o Mar Vermelho. Não havia o que fazer. O que você, como líder estrategista, faria? O que o seu mentor digital te ensinaria naquelas palestras caras que ele cobra e você vai assistir de vez em quando? Como líder de uma grande corporação, como líder de um grande time que confiou em você e que seguiu as suas palavras até sair do Egito e ir para um lugar melhor que era Canaã, acreditando no que você estava dizendo, agora cercados pela fúria de um exército inimigo atrás e pelo mar à sua frente, o que você diria? Você diria ao povo: gente, chegamos até aqui, precisamos ter responsabilidade, temos mulheres, temos crianças, olha, de modo pacífico e ordeiro, vamos nos entregar e vamos ter paciência, que um dia as coisas melhoram de novo. Ou diria: não se rendam de forma alguma, sejam revolucionários, chegou a nossa vez, faca no dente e para cima dos egípcios. O que o grande líder Moisés fez? Clamou a Deus. Clamou dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo aqui. O Senhor sabe que exército é esse aqui? E esse mar à nossa frente foi criado pelo Senhor também. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu clamo a Ti para que o Senhor nos socorra. E de novo, a resposta que Moisés ouve é muito doida, né? Moisés, o que você tem na mão? É um cajado? Toca com ele nas águas e manda o povo marchar. O resto você conhece. Aquele povo atravessa com pés secos, paredes de água na lateral, e chegam do outro lado, porque um líder clamou. Elias, outro grande profeta de Deus, também clamou a Deus para que ele enviasse fogo do céu e queimasse a oferta que estava sendo apresentada ao Senhor bem diante dos profetas de Baal. Lembra dessa história? Baal era uma divindade muito seguida, muito cultuada. E Elias então estava dizendo que só havia um verdadeiro Deus, muito maior e muito mais forte do que Baal. E então um desafio foi proposto, que os profetas de Baal clamassem pela intervenção de Baal, e Baal então enviasse fogo para queimar o sacrifício oferecido em culto a ele. E você deve lembrar da história, os profetas então ficaram cantando e clamando e ferindo o próprio corpo em ritos religiosos para que Baal atendesse. E Elias em alguns momentos até dizia: olha, ele é um Deus, certamente está muito ocupado, peçam mais alto, insistam. E o sacrifício continuava ali. Quando chegou a vez de Elias, o que ele fez? Ele foi até o altar, reparou o altar que estava danificado e fez uma oração: Senhor, prova que o Senhor é o Deus vivo e que eu sou teu profeta.
e envia do céu fogo para queimar o sacrifício em honra ao teu nome. E a Bíblia diz que foi enviado fogo do céu. A igreja, Novo Testamento, conforme Lucas registra lá no livro de Atos, também clamou a Deus. Há um texto no capítulo 4 de Atos, versos 29 a 31, diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual era o contexto? As autoridades religiosas e militares estavam calando a igreja, pegando os apóstolos e dizendo: não falem mais no nome de Jesus, não ensinem sobre o nome de Jesus, não convidem pessoas para que andem mais com Jesus, calem-se. E eles eram perseguidos e eram presos e eles recebiam muitas ameaças. E qual foi a oração da igreja? Senhor, destrua os inimigos. Não sei se vocês já viram, tiveram a infelicidade de ver uns vídeos que circulam por aí de um pseudo-pastor que só profetiza a maldição. Ele amaldiçoa o Detran, ele amaldiçoa o Rio, e ele amaldiçoa os tribunais, e ele vai dizendo: malditos sejam, que tenham um tumor em cada célula do corpo, e sejam acometidos, que seus filhos morram tragicamente. É nesse nível, e fica dizendo: eu amaldiçoo. Ele diz que ele é o último Elias, ele é o último profeta Elias. É um louco que tem por aí. Qual é a reação que a igreja tem aqui quando ora diante da perseguição? Senhor, mata essa gente. Senhor, acomete eles de grave enfermidade, para que eles vejam que não devem tocar no teu povo. Você percebe como que a igreja ora? A igreja diz assim: Senhor, considera as ameaças que eles estão fazendo e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Porque, Senhor, as ameaças deles nos dão medo, mas então nos capacita para que a gente continue testemunhando corajosamente da tua palavra. Faz uma coisa a mais, Senhor, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Percebe que coisa bonita? Eles não estão dizendo: Senhor, faz o mal a esses que nos perseguem. Não, sabe, Senhor, estende a tua mão e cura, faz sinais e maravilhas pelo poder que há, para que eles então vejam os teus sinais e as tuas maravilhas. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Consequência de ser cheio do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Clamor. A fé que acredita no agir de Deus, irmãos, ela não é passiva. A fé que acredita que Deus ainda age, ora intensamente, clama com fervor. Não ora nem clama com fervor dizendo para Deus: Deus, faça o que eu quero, mas dizendo para Deus: Senhor, manifesta a tua glória, pois eu creio, até mesmo apesar do que os meus olhos veem. Tudo parece difícil, pesado, mas eu creio, Senhor, manifesta a tua glória. Talvez o maior sinal de que nós estamos vivendo pelo que vemos e não pelo que cremos é que nós paramos de orar por coisas grandes. As nossas orações são tímidas. Nós reduzimos os nossos pedidos porque medimos Deus com a nossa régua, a régua da nossa capacidade. Nós reduzimos as nossas expectativas pela mesma razão. Nós reduzimos a nossa confiança. Mas se Deus ainda age, irmãos, por que nós oramos tão pouco? Se Deus ainda age, por que há tanto espaço em nós para queixa? Por que a gente reclama tanto dos nossos problemas e falamos tão pouco com quem tem o poder de resolvê-los?
Por que a gente consegue ficar horas sentado com pessoas que nos amam e nós amamos? Então nós dividimos os fardos da vida e falamos das lutas, dos problemas, dos desafios, mas nós não passamos 10 minutos em oração sincera diante de Deus. Concluindo, há um momento na história humana em que tudo de fato parecia apontar para o contrário da fé e para o contrário da confiança. Aquilo que estava sendo visto parecia contradizer a fé. Esse momento foi a crucificação de Jesus. Aquilo ali parecia a evidência da derrota. Como assim? Prenderam e assassinaram barbaramente a esse Jesus que nós víamos os milagres, ouvíamos os sermões, seguíamos maravilhados. Ali parecia apenas aquele silêncio ensurdecedor de um Cristo morto, um corpo pendendo, sem vida, aquele que havia inspirado tanto a vida, aquele que tinha devolvido a vida a tantos, estava agora morto. Ali, tudo que parecia era uma expressão do abandono divino. Deus desistiu, Deus abandonou. Nada fazia sentido. Lembra da conversa dos 2 discípulos no caminho para Emaús, conforme registra o Evangelho? Caminhavam tristes e desanimados e abatidos por tudo que havia acabado de acontecer com Jesus. E tem um momento numa frase que eles dizem: e nós críamos que Ele era o Cristo. Mas tem 3 dias que tudo isso aconteceu. Desapontamento. Não fazia sentido. Mas ali Deus estava, como nós sabemos, realizando a maior obra da história. Naquela cruz sangrenta, Deus estava salvando pecadores, reconciliando os perdidos e trazendo para perto todos os que estavam longe dele, através da vida oferecida por Jesus na cruz por nós. Entenda, se Deus agiu quando tudo parecia perdido, se mesmo naquela cena da crucificação, em que tudo parecia apenas dor, tristeza e fim, se ainda ali Deus estava agindo, Ele pode agir quando a sua história parece confusa. Ele pode agir quando a sua vida parece no meio do caos. Ele pode agir, porque Ele ainda age, porque Ele é o mesmo. Por causa da cruz, irmãos, a nossa fé não se apoia na mudança imediata do quadro que nós enfrentamos. O quadro pode continuar o mesmo por algum tempo. Não é ele que determina a nossa fé, é a cruz. É ver o Filho de Deus dando evidência de que eu sou amado. Por causa da cruz, a nossa fé não se apoia nas circunstâncias favoráveis a nós. Pode ser que as circunstâncias sejam contrárias. O que define a nossa fé não são elas, é a obra da cruz. Por causa da cruz, a nossa fé não se apoia na emoção estável que nós estamos num determinado momento, uma emoção que não sente dor, que não sente insegurança, nada disso. A nossa fé, e aqui eu concluo, ela se apoia no caráter de Deus, caráter revelado no Evangelho que diz que Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar e ressuscitar ao 3º dia como a evidência de uma nova vida eterna. A ressurreição de Jesus dentre os mortos, que Paulo chama de as primícias da nova criação, significa que se nós estamos em Cristo, tudo acabará bem. Se você está em Cristo, tudo acabará bem. Mas Roberto, se eu nunca mais voltar a ter a mesma condição econômica que tive um dia, se você está em Cristo, não é a condição econômica favorável ou desfavorável que define
quem a sua vida é, porque você sabe que ainda que você lide com o resto da sua vida apenas com a provisão essencial da tua sobrevivência, quando você chegar do outro lado, na outra margem, você estará com aquele que saciará eternamente a sua vida, sem falta alguma, sem ausência alguma. Se as coisas seguirem difíceis e desafiadoras aqui, você tem uma lembrança de que esta vida é, como Paulo chama, uma temporária habitação terrena, mas que há uma casa eterna preparada nos céus para nós. Cristo garantiu, e é para lá que nós estamos caminhando. No meio desse caminho você pode ter promoção, destaque, premiação, viajar bastante, faça tudo isso e desfrute de tudo isso que é bom e é bênção e é dádiva de Deus, mas nunca deixe de ter um coração de peregrino. Não esqueça, teu coração não pode estar estacionado em nada disso, porque nada que não é eterno vai satisfazer você. Jesus vive, Jesus reina, Jesus governa, e porque Ele vive, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Por fé e não pelo que vemos. Vamos orar? Senhor, nós precisamos crer desse jeito, mas nós não conseguimos crer desse jeito por uma autodeterminação. Tua palavra diz que fé é dom de Deus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que entrou aqui nessa manhã, o Senhor sabe o tipo de dúvida, de medo, de angústia, de incredulidade. Senhor, eu clamo a Ti como Moisés clamou e o mar se abriu, eu clamo a Ti como Elias clamou e o fogo do céu foi enviado, eu clamo a Ti como Eliseu clamou e os olhos do servo foram abertos para ver os exércitos celestiais. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor. Dá-nos visão do Senhor, meu Deus. Dá-nos um coração que crê de verdade que o Senhor ainda age, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Leva-nos, Senhor, ao lugar do clamor. Dobra mais os nossos joelhos, Senhor. Somos tão altivos, tão prepotentes. Não nos curvamos nem para orar, Senhor. Dobra nossos joelhos, Senhor. Quebra nossa altivez, Senhor. Nossa arrogância prepotente. Ensina-nos o Teu caminho, Senhor. E nos dá olhos para contemplar Tua glória e Teu amor, que trazem para o nosso coração paz e confiança. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para agir. O Senhor é poderoso para mudar. O Senhor é poderoso para transformar. O Senhor é poderoso para restaurar. O Senhor é poderoso para libertar da opressão. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para salvar. Cremos no Teu poder, Senhor. Ajuda-nos a crer. Em nome de Jesus.